Olá, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos compartilhar a palavra de Deus? O que fazer quando a tragédia atinge a casa de um homem de Deus? Como fazer para reconstruir a vida depois de uma dor? É possível que alguém que esteja sofrendo seja feliz novamente? Nós vamos aprender algumas lições com Jó, que nos ajudará bastante. A Bíblia diz no capítulo 1 de Jó que Jó morava numa cidade chamada Uz. Também diz que Jó era um homem íntegro, reto e temente a Deus e que se desviava do mal. Jó era o maior do Oriente, era o mais rico, era abençoadíssimo por Deus. Eu quero apresentar a vocês 3 fases de uma árvore e vamos olhar para a história de Jó para basear a nossa mensagem. Jó morava na cidade de Uz. E Uz significa arvoredo ou bosque. Pegando então como base o significado do nome da cidade onde Jó habitava, nós vamos colocar Jó como uma árvore no meio do bosque. E então eu destaco a primeira fase, Jó, a árvore mais linda do bosque. Jó era a árvore mais frondosa, a mais bela. E eu e você sabemos que a árvore mais bela atrai os olhares. Não apenas os olhares de pessoas boas, mas os olhares de pessoas más também. E entre esses olhares, o olhar do maligno estava também sobre ele. O maligno queria derrotá-lo, queria destruí-lo, porque Jó tinha fazendas, uma família abençoada. Jó tinha uma vida íntegra, Jó vivia aos pés do Senhor. E com a permissão de Deus, então o inimigo começa a atacá-lo com toda a sua fúria. E como nós estamos colocando Jó como a árvore mais bonita do bosque, nós veremos então que o maligno deu vários golpes nessa árvore para tentar derrubá-la. Diz a Bíblia que os bois e que as jumentas de Jó estavam pastando. E de repente veio os ladrões, mataram os servos de Jó que cuidavam do rebanho e roubaram os bois, roubaram as jumentas. Apenas um dos servos de Jó escapou para correr e dar-lhe a notícia. A primeira machadada do maligno foi dada na árvore. Mas esse nem ainda tinha acabado de falar quando chega o outro mensageiro trazendo uma notícia terrível. Caiu fogo do céu e queimou as ovelhas de Jó. E queimou também os servos de Jó. Apenas um escapou para correr e trazer a notícia. E este foi o segundo golpe do maligno nesta árvore. Mas este homem nem ainda tinha acabado de receber essa notícia quando chega mais um mensageiro dizendo: roubaram os camelos, os ladrões mataram os servos que cuidavam dos camelos, apenas eu escapei para trazer a notícia. Veja que o maligno começou a atacar com muita fúria, um golpe atrás do outro. A intenção dele era derrubar a árvore mais bonita do bosque. De repente, chega um mensageiro correndo a toda pressa e diz a Jó: os teus 10 filhos estavam reunidos na casa do irmão mais velho. E de repente um vento derrubou a casa sobre eles. Todos morreram. Só eu escapei para trazer a notícia. Esse foi o golpe mais doloroso, foi o golpe mais forte. E de repente, quem sabe o inferno começa a pensar: a árvore vai cair, a árvore vai tombar. E então Jó se lança por terra. E Jó rasga suas roupas, raspa a cabeça. Então quando Jó abre a boca, ele diz: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E aqui então eu destaco a segunda fase dessa árvore. Jó, uma árvore cortada. O homem mais rico do Oriente agora era o homem mais pobre. O pai que era cheio de filhos agora está desolado. Perdeu todos os filhos de uma só vez. Jó, que era o mais admirado, agora se torna desprezado. E no capítulo 19 ele traz algumas sentenças que nos mostra quanto a sua vida estava dramática. Ele diz que os seus parentes lhe desprezaram, que o seu hálito era intolerável para a sua esposa e que seu mau cheiro era repugnante para os seus irmãos. No capítulo 29 ele diz, ele trazendo à sua memória coisas boas, ele diz: ah, como eu tenho saudade do tempo que o Todo-Poderoso estava comigo. E aí, meus queridos, ele diz algo que é de partir o coração.
Os seus olhos estão inchados de tanto chorar. E agora, quando ele se assenta à mesa, ele tem as lembranças de quando ele era um pai cheio de filhos ao redor da mesa. Tudo isso fez com que o seu coração desaguasse, que os seus olhos derretessem em lágrimas. Ele estava com os olhos inchados de tanto chorar, lembrando como ele era feliz quando tinha os seus filhos ao seu redor. Ah, quanta dor Jó está passando. Jó perdeu a sua riqueza, Jó perdeu os seus filhos, Jó perdeu a sua saúde, Jó perdeu o apoio da esposa, Jó perdeu o apoio dos amigos e dos familiares. Nesse momento em que a árvore mais frondosa estava no chão, estava caída, certamente o inimigo pensou: a árvore vai secar, a árvore vai morrer, não tem mais jeito. Mas de repente, quando Jó abre a boca, ele diz: há esperança para a árvore, porque mesmo cortada, ainda se renovará e não cessará os seus brotos. Ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta nova. Bendito seja o nome do Senhor. E aqui nasce então a terceira fase desta árvore. Jó, uma árvore restaurada. Deus restaurou a Jó enquanto ele orava pelos seus amigos. Deus lhe deu em dobro tudo quanto ele tinha antes. Deus deu a Jó 10 filhos e deu a alegria de ele ser novamente um pai feliz ao redor da mesa. Deus deu em dobro toda a riqueza de Jó. A saúde de Jó foi restaurada. Jó voltou a ser respeitado e admirado no meio dos seus. Então perceba que Jó se torna uma árvore 2 vezes mais bela do que a primeira. O maligno tentou, golpeou a árvore, jogou por terra, mas a árvore ressurgiu muito mais bela. E o que eu quero dizer para você é que é possível sim reconstruir a vida. É possível sim se erguer novamente, ser feliz outra vez. Não deixe a sua fé morrer. Confie no Senhor. É só um tempo, é só um processo. E depois da prova, você se levantará muito mais forte. Que Deus em Cristo nos abençoe.